Podville, quinta temporada, e hoje um convidado super especial para falarmos de um evento super especial. Estamos aqui com o pastor Marcos, que vai falar um pouquinho Conexão Luterana. O que é, quando acontece, o que vai ter. Então, fique ligado no Podville. Sábado agora, pastor Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Ivan, pelo convite, pela oportunidade. Sim, nesse sábado, dia 25, das 10 às 16 horas, na Praça Nereu Ramos, teremos esse grande evento Conexão Luterana. Sim. O pastor, o nome completo do pastor? Meu nome completo é Marcos Antônio da Silva. Marcos Antônio da Silva. É de Joinville? Sou natural de Joinville. Eu nasci aqui na cidade, fui fazer teologia aos 20 anos de idade no Rio Grande do Sul. Trabalhei lá no Rio Grande do Sul por 8 anos. Novo Hamburgo? Não, Pelotas, lá no extremo sul. Lá quase na divisa com o Uruguai. Eu sou de Santa Cruz do Sul. Sou natural de Santa Cruz. Ô, gaúcho, isso é muito bom. Sim. Estive 8 anos em Pelotas, depois 6 anos em São Leopoldo, então minha experiência em Rio Grande do Sul foram 14 anos. E aprendi lá a falar o tchê, tomar chimarrão, comer carne boa. O senhor é de Joinville? Sou natural de Joinville. Foi estudar lá? Fui estudar em São Leopoldo, depois fiquei 8 anos em Pelotas e 18 anos em Curitiba. E de Curitiba voltei para Joinville e estou há 7 anos. Quantos anos de pastor o senhor tem? O senhor não parece a idade que tem. Pois é, 31 anos já, estou indo para 32 anos de ministério pastoral. 32 anos de ministério pastoral. Sim, 2 anos atrás comemoramos os 30 anos de ministério. Foi uma experiência, uma celebração muito bonita. E a comunidade aqui em Joinville? Eu atuo na Paróquia dos Apóstolos, ali no bairro Saguaçu, na Dona Francisca, ao lado do Colégio Bom Jesus. Sim. E ela faz parte da Comunidade Evangélica Luterana de Joinville, né? Da SEG, que juntamente aqui com a UPDF, a União Paroquial Dona Francisca, que envolve Piraberaba, Rio Bonito, Rio da Prata, também a Paróquia Vila Nova, fazemos parte então da Igreja Luterana do município de Joinville, que está promovendo Conexão Luterana. Bom, o Conexão, eu acredito que é dessas ações e dos projetos que a Igreja Luterana tem buscado, que são ações que antigamente não se tinha, né, pastor? Eu não sei, o Conexão tem quantos anos do Conexão? Não, é o primeiro evento. É o primeiro evento. Primeiro evento dessa natureza, nesse porte, dentro dessa formatação, é a primeira vez que nós realizamos a Conexão Luterana. Por isso ele está assim sendo aguardado com alegria e também estamos desde 2024 já pensando na Conexão Luterana. Sim. Então, um evento que exigiu bastante movimento, bastante ação para que chegasse nesse porte como ele vai acontecer no dia 25. A gente nota dentro da Igreja Luterana a movimentação que está tendo, né? O carinho que está tendo para o evento. O propósito do Conexão Luterana, pastor? Assim, Então, Ivan, a Conexão Luterana surgiu a partir de um sonho dentro da diretoria da Comunidade Evangélica Luterana de Joinville, a partir de conversas. Tipo, como nós poderíamos testemunhar de maneira mais relevante, impactante dentro da cidade de Joinville. E essas perguntas surgiram a partir dos 200 anos da presença luterana no Brasil, em 2024. 2024. Isso, que completamos 200 anos de presença luterana no Brasil. E as perguntas foram feitas. E em Joinville, como nós podemos marcar a nossa presença? Nós temos já uma história com a cidade, né? Desde a fundação, a Igreja Luterana está presente. Então, temos 175 anos de história em Joinville. Uma história muito bonita, rica, presente em diversas áreas, né? Na cidade, o empreendedorismo, na área social, hospitalar, o Hospital Dona Helena, aqui o Hospital Betesda, o Lar de Idosos, a instituição Bom Jesus e o Lusque. E aí a pergunta é, mas como nós podemos ir de maneira agora impactar na rua, né, junto com a população? E aí surgiu a ideia de ir para uma praça e nessa praça mostrar o nosso trabalho.
enquanto igreja luterana, né? Desde trabalho com crianças, com jovens, homens, mulheres, casais, idosos, ação social, as instituições Bom Jesus e Luz, que Dona Helena, Hospital Bethesda e todas as paróquias do município, né? Então estamos envolvendo todas as paróquias para, nesse dia, mostrar à população joinvilense que a Igreja Luterana tem muita coisa bonita acontecendo dentro dela, né? E uma forma de oferecer e testemunhar também o nosso amor a Deus e o amor às pessoas. O senhor falando a presença histórica da Igreja Luterana nos municípios em relação à prestação de serviços, né? Principalmente no século XIX, século XX, início, nos hospitais, foi muito marcante. Escolas, né? E é da essência da Igreja Luterana a participação efetiva, né? Sim. Nesses quesitos. Veja, Ivan, a nossa teologia, ela tem sempre essa relação do sagrado com a realidade, né? Nós não somos uma igreja que queremos nos alienar, ficar com uma espiritualidade que não se contextualize dentro da realidade das pessoas, da sociedade. Então, a igreja ela sempre procura ir ao encontro das necessidades, por isso hospitais, né? Por isso a escola, por isso trabalhos sociais. Hoje nós temos no município de Joinville 2 projetos sociais, trabalho com crianças, crianças vulneráveis no bairro Morro do Meio e aqui no Jardim Paraíso. Sim. Onde oferecemos diversas atividades, desde música, dança, reforço escolar, né? E sempre a partir do Evangelho, né? Sempre a partir do Evangelho. Então é uma atuação encarnada na realidade, a partir do Evangelho que nos impulsiona a viver essa relação de fé com a vida, né? Sim. Bom, pastor, o Conexão, a gente daqui a pouco fala sobre o que terá lá, né? A programação. Mas é uma pergunta que, né, a gente sempre comenta muito aqui na igreja, até aqui no próprio podcast. A gente recebe quem serve a igreja, os desafios dessa nossa atual sociedade, né? Porque o senhor começou há 32 anos, né? Nós somos uma geração analógica, né? Analógica, né? Muito analógica. E o senhor está passando essa transformação como pastor, né? Esse ciclo de gerações. Sim. Como a igreja, até onde a igreja tem que se adaptar, sabe? É um período diferente, digamos, né? Bastante desafiador, Ivan, porque a igreja sempre precisa, de alguma forma, trazer o evangelho para dentro do contexto, né, das pessoas, com todas as suas complexidades. Então, como você mencionou, nós fazemos parte de uma geração que acompanhou essas mudanças, e foram rápidas essas mudanças, né? Se a gente imaginar que há 40 anos atrás nós nem teríamos esse espaço, né? Não teríamos. Essa tecnologia, esse reconhecimento e aproximação às pessoas através das mídias sociais, né? Então a gente realmente passou por muitas mudanças rápidas. A igreja, de alguma forma, ela é mais lenta, né? Ela é mais lenta nas mudanças. Então, isso é muito natural da igreja, independente da sua confessionalidade, né? Então, o desafio para a igreja luterana sempre foi, de alguma forma, fazer essa ponte com a geração nova, né? E com os desafios novos, porque somos uma igreja histórica, uma igreja que, como mencionei, 200 anos está no Brasil, 175 anos em Joinville, e que tem 500 anos desde a Reforma Protestante, mas na sua base está lá no cristianismo há 2000 anos, né? Sim. Então nós carregamos muita história, muita tradição. Como traduzir essa tradição para os nossos dias? Então é uma pergunta que sempre nos acompanha, né? E que de alguma forma a gente precisa estar trazendo para a realidade, para poder pensar como comunicar o evangelho.
E por ser uma igreja histórica, Ivan, a gente tem assim algumas vantagens e desvantagens, né? Vantagem porque a gente não entra no modismo, porque tem muito modismo dentro de um contexto religioso, né? Onde então Não dá para se adaptar a tudo, né? não dá para se adaptar a tudo, exatamente. E aí esse é o critério que uma igreja histórica ela é mais sólida e fundamentada, né? Ela não entra em qualquer movimento, mesmo que esteja bombando, Seja a onda do momento. seja a onda do momento. Por outro lado, ela também ela segura mais, então ela tende a, às vezes, segurar um pouco e ficar naquilo que é mais confortável, né? Ah, sempre foi assim, né? Esse é o nosso jeito. Flexibilidade menor. Então a gente precisa ter um discernimento até onde a gente pode ir, o que, que nós seguramos, e por isso é um exercício constante, né? De atualização e de vivência do Evangelho para os nossos dias. Mas eu vejo como a Conexão Luterana é uma resposta a essa situação, né, em que vivemos de trazer a igreja para a praça, levar a igreja para a praça, né? Sim. Então é um jeito novo, é um jeito desafiador, é um jeito que de alguma forma responde a essa pergunta que nós estamos fazendo, como ser relevante em nossos dias. Eu sempre questiono isso, pastor, porque eu ia no culto lá em Santa Cruz do Sul, Siribu, no Rio Grande do Sul, e lá ainda era lá em Santa Cruz tem um órgão que veio da Alemanha lá, Imagina. e todo mundo sentadinho, com o inário ali, sabe? Aqui na mão, E tudo. o pastor no alto lá, assim, Sim. um silêncio, um silêncio, um silêncio. E né, tô falando de 40 anos atrás, Uhum. e isso vai se adaptando, vai. E depois que eu sempre tenho a imagem da bateria, né? Uhum. A bateria no início, assim, a gente começou na igreja luterana aqui em Joinville, eu e minha esposa, lá na Petrópolis, me fugiu a comunidade. Apóstolo Luca. João? Não. Tiago, Paulo. Era o pastor Hernani lá. Pastor Hernani, é da paróquia Semeador, né? Semeador, perfeito. Paróquia Semeador, Isso, e tem uma comunidade que é um dos apóstolos, que isso. agora não sei. Eu acho que é o Petrópolis. Lucas, se eu não me engano. Bom, e daí era pequenininho, mas tinha uma bateria lá, tu vai se adaptando, e hoje, né? Mas a gente tem o pessoal da Oase, né? E tem a Juventude vindo, né? Tem o Ministério Infantil e a Oase, né? Com duas linguagens totalmente diferentes, né? Então é um desafio realmente. É um desafio porque... E às vezes no mesmo culto, né? No mesmo culto, né? Na mesma comunidade. Sim. Mas eu vejo, Ivan, a beleza também nesse encontro geracional, né? Porque as gerações elas precisam ter espaços em comuns. Nós facilmente separamos as gerações, né? Então fazemos um programa, claro, quando ele tem intencionalidade, precisa ser para criança, para jovens, com linguagem, com dinâmicas próprias para essa realidade, como para a terceira idade. Mas em algum momento essas gerações elas precisam se encontrar, elas precisam estar juntas, claro, porque é uma troca de conhecimento, de saberes, de experiências, né? E o culto, nesse sentido, é um dos momentos dentro da Igreja Luterana que proporciona esse encontro, né? E, claro, daí a gente precisa ter uma sensibilidade pastoral, uma sensibilidade também de liderança, né? Você não pode só ir pender para um lado ou para o outro. De alguma forma, a conexão ela precisa acontecer também, né? Geracional. Então, você implementa algumas ações novas, mas você também tem um cuidado com a caminhada, porque o sagrado, a fé, o evangelho passou dentro de alguns jeitos, e para as pessoas fazem sentido aquele jeito, né? Sim. E que a gente precisa também respeitar, e a gente precisa lidar com isso. Então, não dá simplesmente para optar por um ou outro caminho. E em igreja histórica você tem que saber caminhar com os dois, né? Ou três, às vezes, jeitos, né? E a palavra de Cristo e a Bíblia traduz muito isso, né? Com certeza, ela sempre precisa ser atual, né? Para dentro das perguntas que as pessoas estão fazendo, as questões, os dilemas que as pessoas estão lidando, a gente precisa trazer a palavra de Deus. Pelo que eu entendi, um dos propósitos, né, da Conexão Luterana é isso, né? A palavra viva, né? Não, e Lutero trouxe muito isso, né? Que seja uma palavra não
morta, que ninguém entenda, que seja algo difícil, de difícil acesso, bem pelo contrário. É uma das bases da Igreja Luterana. Lutero tinha uma frase que eu gosto muito, que ele dizia assim: você precisa pregar o evangelho de uma forma que uma criança de 7 anos entenda a palavra. Ou seja, se você prega e uma criança de 7 anos entendeu, é sinal que todos entenderam, né? Então, quanto mais simples, direto, claro, né, a gente conseguir colocar a palavra, as pessoas elas estarão conectadas, elas estarão, né, recebendo e fazendo sentido para a vida delas. Então, né, não adianta a gente tentar colocar um discurso acadêmico distante. Claro, o acadêmico nos ajuda a refletir, a fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação, né, uma boa análise do texto, mas na hora de você anunciar, você precisa ser claro e o mais direto possível, né? Sim. Para que as pessoas possam conectar com a vida delas. E, de novo, conexão, ele surge com esse intuito, né? Tanto é que o lema desse encontro, Ivan, é Viva a Cidade e Viva a Igreja. Né? Essa relação de vida, né? E cidade e igreja, conectar igreja e cidade. Sim. Como eu mencionei, a gente tem uma história com Joinville que se confunde, né, a história da cidade com a igreja luterana, porque somos uma igreja da cidade, né? Não estamos apenas na cidade, somos da cidade, somos uma igreja fundante. Mas a gente precisa sempre de novo renovar também esse nosso compromisso com a cidade de Joinville, né? Tu sabes, pastor, que agora refletindo assim de maneira rápida, se tem muita cultura de dizer não mistura igreja com política, não mistura igreja com cidade, não mistura igreja com... Mas, na verdade, não mistura religião com... Mas Cristo, Deus está em tudo, né? Ele está presente e nós somos chamados para ocupar e estar em todas as esferas da sociedade. Não tem como você fazer uma dicotomia, né? A fé eu vivo entre 4 paredes, sim, dentro de um templo, e fora eu posso viver e enfim, de qualquer jeito. Não, há uma relação, e aí nessa relação você vive na política, na economia, na sociedade, na forma como você negocia, na forma como você se relaciona, na forma como você dirige, na forma como, enfim, né? Ela impacta todas as relações humanas, né? E o que é importante sempre, né, você mencionou algo que é um ponto sempre delicado e que a gente precisa ter zelo e discernimento. Por exemplo, vivemos em tempos políticos de bastante polarização, né? Sim. Então, a política, ela, na sua essência, ela é necessária, porque o que é política? Política são ações que visam o bem comum. Tudo que, de alguma forma, visa o bem comum, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, que a cidade tenha políticas públicas, ações que favoreçam, né, a população, isso é uma boa política. Então, a igreja, ela precisa, de alguma forma, também refletir como o evangelho entra nessa política de fazer boas ações e de ter políticas públicas que favoreçam todas as pessoas. O que a igreja não pode é ser partidária. Porque, veja, partido é uma parte, o próprio nome já diz, partido é uma parte, não é o todo. Sim. Então, quando a igreja ela fecha com um partido, seja A, B ou C, ela se torna partidária. E aí ela perde a sua voz profética e a sua voz mais ampla, porque ela fica dependente de um jeito, de uma ideologia, de um jeito de pensar, de um jeito de Sim. fazer política. E aí, nesse sentido, a Igreja Luterana ela não é partidária. Nós, pelo contrário, somos uma igreja democrática em que os nossos membros eles podem ter a decisão, e aí entra muito na concepção luterana de autonomia e de a pessoa ter liberdade de escolha, dela escolher se ela quer votar em A ou B ou C. Então, mas a questão política, no sentido mais essencial e amplo da palavra, a igreja precisa refletir, porque toda ação é política, né? A Conexão Luterana não deixa de ser uma ação política no sentido que nós estamos oferecendo para a cidade. Exatamente. No termo
bom e positivo. Ela não é nada partidária, não é, e nem queremos ser e não vamos ser. Mas ela tem essa ação para dentro da cidade, então essa reflexão ela precisa ser feita. É um assunto complexo até por causa dessas questões, era mais período eleitoral, mas eu tenho entendimento que se as igrejas, se a presença de Cristo estivesse mais dentro dessas ações políticas, eu acredito que teríamos menos problemas e seríamos mais assertivos. Mas é um assunto bem complexo, eu entendo. Bem complexo, mas exatamente. Eu não vejo como a religião, quem leva a palavra, os embaixadores de Cristo, né, como diz a Bíblia, não se mostrarem, pelo menos não se oferecerem, né? Estamos aqui, estamos presentes, queremos ajudar, né? Veja, o nosso papel é muito importante de ajudar as pessoas a partir do Evangelho fazer suas próprias análises e decisões, né? Também como luterano, como igreja luterana, a gente não impõe às consciências das pessoas o que elas têm ou não têm que fazer ou pensar. A nossa postura sempre ela é de ajudar as pessoas na reflexão, né? Trazendo a palavra, trazendo um jeito de interpretar a Bíblia, de viver esse evangelho, e as pessoas fazendo essa análise, elas levam isso Tomam as decisões daí. Exatamente. Esse é o nosso papel enquanto igreja, né? Ajudar as pessoas a refletir a partir de uma proposta que nós entendemos que é o evangelho, uma proposta que traz vida, como Jesus diz, vida em abundância, que traz justiça, que promove amor, que promove paz, que promove ações onde as pessoas elas têm essa percepção de qualidade de vida, né? Que é para todos. Jesus veio para todos, então a igreja tem esse papel para todos. Sim. O evento Conexão Luterana já está no nome, mas é um evento aberto para a cidade, né? Um evento não é só para luteranos, né? Totalmente aberto, Ivan, totalmente aberto. Nós colocamos Conexão Luterana porque a ideia é conectar, né, igreja e cidade. Sim. E fazer essa conexão, e luterana porque é o nosso jeito de ser igreja. Ele não é melhor nem pior, é o nosso jeito, né? Assim como tem tantas outras igrejas com seus jeitos, com suas peculiaridades, nós temos o nosso jeito, mas isso não nos torna sectários, né? No sentido Sim. assim, não, agora esse aqui é o melhor jeito ou o pior jeito. Não, é um dos jeitos. E ele é aberto para todas as pessoas, né? Sem distinção nenhuma. Nós queremos, de fato, furar uma bolha que, historicamente, né, a gente também tem uma história que nos colocou numa bolha por questões étnicas, por questões, né, culturais. Então, assim, por ser uma igreja histórica, étnica no Brasil, a gente ficou muito confortável numa cultura germânica, com todos, né, os seus aparatos culturais. E a partir do momento que a gente fura essa bolha, a gente diz, olha, aqui há espaço para uma diversidade cultural, seja você de origem germânica ou não, seja você de qual for a posição social, enfim, nós estamos dizendo que esse é o desafio também de acolhimento, né? Que nós queremos acolher as pessoas para que elas venham e se percebam bem dentro das nossas comunidades, Sim. né? Então, nós não negamos a nossa história, mas não queremos nos limitar a uma bolha histórica, étnica, cultural. O evangelho é para todas as pessoas, então a igreja precisa de alguma forma abrir suas portas para quem quiser entrar. Cristo em várias passagens deixou isso claro, né? Claríssimo. Claríssimo, né? Bom, aberto para todos. Começa sábado às 10 da manhã. Sim, iniciamos às 10 da manhã com várias atrações, assim, várias coisas acontecendo simultaneamente, né? Então nós teremos lá a presença de crianças, vamos ter atividades para crianças, presença dos jovens e adolescentes, teremos atividades para jovens e adolescentes, mulheres, casais, terceira idade, as instituições que foram mencionadas, né? O Hospital Dona Helena estará lá oferecendo informações, serviços. Terá prestação de serviço também do Dona Helena lá. O Bom Jesus e Luz, que estará informações educacionais.
Teremos a nossa ação diaconal, ação social, que em Joinville é muito forte, trabalho com dependentes químicos, famílias vulneráveis, os 2 projetos de missão criança. Teremos uma casa montada lá, que é um projeto dentro da diaconia, que é um tema bastante relevante, que o tema da casa é Não Tão Doce Lar, para falar sobre violência doméstica, né? Não tão doce lar. Exatamente. E mostrar como é que é dentro de uma casa, como ocorre a violência, não só as mulheres, mas abuso, crianças, né? Trabalhar é um tema bastante assim, atual, relevante, que nós queremos levar para a praça isso. E também teremos bandas, corais, orquestra luterana, inserções de palavras, tudo isso vai acontecer assim simultaneamente, né? Teremos alimentação, o Food Truck também estará lá com vários tipos de alimentação. Essa é a minha pergunta. Pode passar o dia lá. Vai dar para passar o dia lá. Pode de manhã e ficar até o final, porque vai ter várias atividades, você pode se alimentar lá na praça mesmo, e vai estar fechada para esse evento. Então, sábado é um dia onde muitas pessoas vão até o centro, né? Fazer compras, e a gente aproveita para também conectá-las ao evento. Eu tenho dito isso muito aqui na nossa região, mais ainda, que esses espaços públicos, como as praças, se nós ocuparmos, né, a praça com a palavra, com coisas boas, onde tem coisa boa, onde tem luz, a escuridão ela não fica, né? A ideia é essa, ser um ponto de luz, né? Na cidade, na vida e nos corações das pessoas, né? Sim. Mostrar que há esperança, mostrar que há muita coisa boa acontecendo, que as pessoas podem, né, se conectar e ter algumas experiências em grupos, em comunidades, onde elas se fortalecem, né? Sim. Saem de um isolamento, possibilita pertencimento, possibilita um significado à vida, né? Sim. Bom, pessoal, então, sábado, 25 de abril, das 10 às 16 horas, a programação a gente vai estar colocando aqui no Insta, Facebook aqui do Podville, também vai estar passando nos grupos de WhatsApp. Agradecer a presença do pastor Marcos. Foi bem rapidinho aí, porque imagina, hoje é quinta-feira, a gente está gravando, vai ao ar hoje ainda, e a correria que tá para organizar tudo. Nossa, está uma correria tremenda. Agradecer o pastor aí que tirou um tempinho para conversar conosco. Agora o pastor, convite oficial para fazer aquele corte, para a gente divulgar e que seja um sábado de muita bênção ali na Praça Nereu Ramos. Então, quero só reforçar o que já foi colocado aqui, mas para você que está acompanhando, você será muito bem-vindo, bem-vinda nesse sábado, dia 25, das 10 às 16 horas, na Praça Nereu Ramos. A Conexão Luterana é essa proposta de a gente testemunhar, de a gente envolver e de a gente possibilitar que você esteja conectado, né, com outras pessoas e com um jeito de ser igreja, esse jeito de ser igreja luterana. Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a estar conosco nesse sábado. Eu quero agradecer também pela oportunidade, Ivan, né, de você também possibilitar que o seu canal esteja aberto para a divulgação desse evento e por essa conversa que foi tão frutífera, né? Ela foi curta, mas a gente pontuou algumas coisas aqui importantes, relevantes, e com certeza também a gente se coloca à disposição, me coloco à disposição para qualquer conversa, dúvidas, perguntas que alguém possa ter, é só entrar em contato que a gente está à disposição. Valeu, pessoal. Pastor Marcos, gratidão. E sábado estamos lá. Vai ser maravilhoso. Deus vai nos abençoar. Vai ser, sim. E a previsão é tempo lindo, tá, pessoal? Maravilha. Sem chuva, vai ser um dia maravilhoso, como tem sido essa semana. Tem muitos joelhos dobrados aí para que o tempo seja bom. Vai ser bom, com certeza. Vai ser muito especial. Conto com você, com a sua presença. Valeu, pessoal. Conexão Luterana, sábado, das 10 às 16 horas, lá na Praça Nereu Ramos. Pastor, abraço. Deus nos abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.